Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Quanta gente aqui, coisa boa. Muito bom, gente. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Gente, vamos dar início ao nosso Mãe Nutrida Live. Hoje é um dia... Nath, tá aí, Camila, coisa boa. Hoje é um dia muito especial para todas as nutris aqui que me acompanham, né, gente? É o dia do nutricionista, né, do profissional nutricionista. Então, assim, é uma alegria imensa pra gente, né, trabalhar a nossa área tá crescendo tanto, a gente tá sendo muito bem reconhecida hoje, né, graças a Deus. Então, eu queria deixar aqui o parabéns para todas as nutris que me acompanham, né, minhas alunas queridas, todo mundo que me acompanha aqui. Queria deixar o meu parabéns especial para vocês. Vocês merecem prosperar sempre, muitos pacientes, muito trabalho, muito estudo para vocês e muito sucesso na carreira de vocês, tá? E eu tô aqui para ajudar nessa caminhada de vocês para o que vocês precisarem, né? Eu sempre brinco com as meninas lá do grupo do Mãe Nutrida, eu falo, a ideia é pegar vocês na mão e levar, vambora! Vambora todo mundo junto, que a ideia é empoderar vocês para vocês ficarem cada vez mais seguras, mais crentes no trabalho de vocês, porque a gente tem o poder de mudar a saúde das pessoas, gente. Isso é uma coisa, assim, impressionante, né? A gente vê mudança até de comportamento dos pacientes, de personalidade, né? Eles ficam mais tranquilos, mais calmos, reflete na família inteira, enfim. Só coisa boa, tá? Muito bom, muita gente querida aí, tô vendo, coisa boa, gente. E hoje também é um dia particularmente especial, porque nós estamos completando um ano de Mãe Nutrida, um ano que eu tive a ideia do Mãe Nutrida, que eu comecei a colher, a plantar, né, as sementinhas, a fazer lives toda semana, e agora tá fazendo aniversário de um ano. Então, pra mim também é um filho, gente, é um filho, assim, que, né, que eu tenho um carinho todo especial pelo Mãe Nutrida, tá bom? E prepara tudo com muito carinho, muita doação, muito amor pra vocês. Então vamos lá, gente, tava ansiosíssima pra gente começar a nosso Mãe Nutrida Live. Eu acho que é um tema que vocês me pedem muito sempre aqui, né? Preparo pra engravidar, como que faz? Eu sempre falo isso nas caixinhas. Ai, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que se preparar pra engravidar, né, gente? Então hoje nós vamos falar do preparo da mulher, tá bom? Terça-feira falaremos do preparo do homem. Quarta-feira falaremos das toxinas, como a gente pode diminuir. Hoje eu vou citar um pouquinho das toxinas para vocês, né? Como que a gente pode fazer essa avaliação, se tem essas toxinas ou não. E aí na quarta eu vou trazer para vocês estratégias para a gente diminuir a exposição a toxinas. E na quinta-feira a gente finaliza com a prevenção de abortos e malformações, porque a nutrição vai muito além do simples controle de peso na gestação. A gente consegue atuar ali na prevenção de algumas malformações que podem acometer o bebê, certo? E, gente, por que a gente deve se preparar para engravidar? O negócio é muito sério, né? Eu vejo muitas das pessoas falando, isso aqui vamos fazer uma fertilização in vitro, ou vamos fazer, né, tomar um indutor de ovulação, vamos fazer algumas coisas para promover o quê? A fecundação. Beleza, fecundou, implantou ali e vai manter como essa gestação? A gente tem que manter uma gestação por 40 semanas. O negócio não é brincadeira, a gente tem que estar bem por essas 40 semanas para conseguir mandar nutriente pro bebê e conseguir mandar nutriente pra mãe, porque também senão a mãe acaba essa gestação toda estrupiada, né? Ela tá sem pique, ela tá com uma anêmica, ela tá com depressão, ela tem mais chance de depressão pós-parto, então começa aí a festa do caqui, né? A mãe não consegue nem cuidar do bebê, aí o pós-parto fica muito mais difícil. Então a gente precisa otimizar, mas falar, na minha época não tinha nada disso, né? A gente sempre ouve as avós falando, na época não tinha nada disso, a gente engravidava tão fácil, né? Mas a gente vive num mundo completamente diferente, a gente não pode negar a ciência que a gente tem por trás disso, né? Os estudos, graças a Deus, vêm avançando muito, então é muito importante a gente ter esse preparo para engravidar, tá bom? Pra gente conseguir
tirar o melhor que a gente tem daquele bebê e dessa mãe também, porque a gestação, gente, ela realmente não é uma doença, ela é um estado de graça, né? Então, essa mulher, ela tem que engravidar e ela tem que se sentir bem. Quando a gente pega uma mulher ali no segundo trimestre de gestação, ela tá na melhor fase da vida dela, ela tem que estar na melhor fase da vida dela. Se ela não está, é sinal que alguma coisa tá errada, né? Porque a natureza, ela favorece isso. Então, a gente precisa otimizar esse sentimento de bem-estar, esse estado fisiológico de graça que essa mulher tá, né? A gente precisa otimizar já que desde antes de engravidar, tá? Então é por isso que é tão importante a gente se preparar para engravidar, tá bom? Tô vendo que algumas pessoas estão perguntando aqui se a live vai ficar salva, gente. Ela vai ficar lá 24 horas no canal do Telegram, tá? Então vocês migrem pra lá e assistam lá, que assim que terminar eu já salvo lá e já ponho, já carrego lá, e aí vai ficar 24 horas pra vocês assistirem lá, tá bom? E lógico, vai pro Mãe Nutrida logo em seguida também, tá? E aí, gente, a gente precisa então fazer esse preparo. Quanto tempo antes, Camila, que eu preciso começar a me preparar pra pensar? O ideal é 1 ano antes, tá? Esse seria o ideal, porque é o tempo que a gente precisa pra organizar um organismo que foi ali, né, muitas vezes deteriorado ao longo da vida. E o que acontece hoje? As pessoas param de tomar anticoncepcional, tipo, eu quero engravidar pra amanhã, né? Então eu parei de tomar, agora eu já tô com a minha vida profissional estabelecida, já tô com a minha vida financeira estável, já tenho minha casa própria, e agora eu posso ter um filho. Como se fosse uma conta matemática, simples assim, né? E as coisas não funcionam assim, gente. A gente tá falando de um organismo único, a gente tá falando de várias interferências que vêm de alimentação, de toxinas, de meio ambiente, de falta de exercício, de estilo de vida ruim. Então, não dá pra gente reverter isso rapidamente, né? E a gente demorou, às vezes, 30, 40 ou perto de 40 anos pra detonar um organismo. Não vai ser em um mês que a gente vai conseguir recuperar. Só que a boa notícia é que a gente não vai precisar de 40 anos para reverter, né? Em 1 ano a gente já consegue um organismo bem bacaninha, bem equilibrado. Eu sempre cito isso, né? Quando eu tomei 15 anos de anticoncepcional, né? Infelizmente, comecei a tomar muito cedo, com 16 anos por conta de acne, e aí foi diagnosticado síndrome dos ovários policísticos, e aí eu entrei com anticoncepcional e nunca mais parei, porque eu parava, minha pele piorava muito. Então eu sempre ficava naquela luta. E aí, quando eu parei, gente, eu demorei quase 1 ano e meio pra regular totalmente os meus hormônios, novamente. Com muita alimentação saudável, acupuntura, homeopatia, exercício, tudo que vocês imaginarem. Até simpatia eu fiz pra melhorar logo. Então, o negócio é muito sério, né? A gente suprime os nossos ovários por 15, 20 anos e a gente acha que a gente vai tirar uma medicação e vai funcionar belezinha, como se nada tivesse acontecido, né? A gente mantém os nossos níveis hormonais muito baixos. O sulfato do DEA, por exemplo, né? A gente mantém ele muito baixo e a hora que a gente quer engravidar, o nosso ovário não funciona e a gente não entende por quê, né? Então, a gente precisa dar o estímulo para o nosso organismo responder, tá? Nós temos várias condições, né, que podem levar a uma infertilidade feminina, tá? Então, não é o foco do nossa live de hoje, mas a gente sabe que casos de problemas na ovulação, que envolve síndrome dos ovários policísticos, né, a anovulação. A gente tem alguns problemas tubários, então quando a gente tem alguma das tubas uterinas ali interrompidas, né, obstruídas, ou a gente tem hidrossalpinge, né, que é um acúmulo de água ali, ou uma inflamação nas trompas. A gente pode ter um problema uterino, que isso tá ficando cada vez mais comum, então vaginoses, a gente vai citar um pouco isso hoje na live, vaginoses bacterianas que estão ali na microbiota do útero, né? Podem dificultar a implantação. Então a gente precisa avaliar se a gente realmente tem algum problema relacionado à infertilidade ou não, tá? Isso é um ponto. Isso a gente tem que fazer, eu faço lives de cada tema separado. Tem só de síndrome dos ovários policísticos, tem só de endometriose, né? A gente pode falar horas só disso. Se tem, gente, aí vai ser um caso específico, tá? Tudo que eu falar aqui vai valer, mas até os valores de exames vão ser um pouquinho diferentes, a alimentação vai ser um pouco diferente, né? Na endometriose, a alimentação é um pouco diferente da do síndrome dos ovários policísticos, que a gente já tem que reduzir um pouco mais de carboidrato. Então, a gente tem os ajustes individuais. Eu tô falando aqui, hoje eu quero falar de uma mulher que nem sabe se ela tem algum problema de saúde, o que ela precisa pesquisar para ela tentar
começar a engravidar, antes dela começar a engravidar, tá? Antes dela iniciar as tentativas para engravidar, tá? Saiu, né? Demorei aqui, mas saiu. E a gente também tem que sempre avaliar, gente, o homem, que é uma coisa super importante que a gente vai falar amanhã. Porque muitas vezes a gente tá ali relutando, revirando a mulher do avesso. A mulher passa por trocentos procedimentos super invasivos e aí vai ver o cara tá com uma baixa produção de espermatozoide ou baixa motilidade do espermatozoide. Sacanagem, né? A gente revira a mulher, né? Ela enfia um monte de coisa lá, revira do avesso, toma contraste e não sei o que pro cara fazer um espermograma, né? Então, a gente também precisa fazer essa avaliação. Eu sempre peço, quando eu atendo casal que quer engravidar, eu falo, ó, se você puder me trazer, então, um espermograma pra gente avaliar. Porque muitas vezes, os médicos olham, né, gente, e falam, não, tá tudo bem. Tá tudo bem com esse espermograma. Aí você vai olhar, tá, tipo, no limite inferior. Tá dentro do valor de referência, mas tá no limite inferior. E a gente sabe que com a nutrição, realmente, não tem medicamento pra aquilo. Mas com a nutrição, a gente consegue melhorar muito, tá? A qualidade desse espermatozoide, que é o que a gente vai falar amanhã. Beleza? Primeira coisa, gente, que a gente precisa falar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês vão me brecando, tá, gente? Porque eu separei tanta coisa pra falar pra vocês que eu quero dar conta de falar tudo. Primeira coisa que a gente precisa avaliar, o peso, tá? Então, se a mulher pensa em engravidar em breve, uma das primeiras coisas que ela precisa fazer é controlar o peso dela. E esse peso, ele pode ser controlado com uma restrição calórica, mas dentro de uma dieta saudável, né? Pode ser controlado com o aumento do exercício, dentro de um contexto saudável. Não é pra ela sair fazendo 1000 peripécias, né? Não vou comer nada a semana inteira, fazer dieta da lua, dieta dos shakes, dieta de não sei o que. Não é o momento pra isso. A gente precisa dar nutriente, então não emagrecer a qualquer custo, tá? Mas o fato dela entrar no IMC ali favorável vai prevenir diversas patologias para ela e para o bebê. A gente tá falando aqui de programação metabólica, e tudo que a mãe faz naquele período vai ter consequências para ela durante a gestação e às vezes até pro resto da vida impacta e pro bebê, tá? Não é jogando mais carne em cima das mães não, gente, mas a gente precisa saber disso pra gente poder se cuidar, tá? Tô vendo que tem gente. A Nessa tá perguntando que 3 meses é pouco. Depende, né? Se tiver tudo bem, 3 meses é o tempo mínimo, tá? É o tempo mínimo que é o tempo que a gente demora pra fazer o desenvolvimento do folículo. Então, o folículo que tá eclodindo hoje, né? Ele começou a ser produzido há quase 90 dias atrás. Então, é o tempo mínimo que a gente precisa, tá? É esse tempo que normalmente que eu uso com minhas pacientes que são nutricionistas. Eu atendo muita nutri, né? E aí, como elas já se alimentam bem, já tem normalmente um estilo de vida bacana, a gente acaba tendo um tempinho menor ali de preparo e às vezes dá muito certo, tá? Mas às vezes a gente precisa de tempos maiores, tá, gente? Porque eu já atendi cada nutri também que come mal pra caramba, né? Eu vou dedurar todas elas aqui. Obesidade, gente. Quando a gente fala em obesidade pré-concepção, está relacionada com anovulação, subfertilidade, infertilidade, aumento do risco de aborto e desfechos neonatais e materno adversos, tá? Efeitos ruins. Por que isso acontece, gente? Na obesidade, a gente tem uma modificação dos hormônios. Então, toda a produção hormonal dessa mulher tá alterada. Então, aquele eixo que a gente tem, né? Hipotálamo, hipófise, gônada, fica completamente alterado na mulher obesa, tá? Então, ela não vai ter uma boa ovulação. O que é essa subfertilidade, né? Ela até consegue produzir ela até tem alguns folículos ali, mas não são folículos de qualidade, por exemplo, né? Então, ela não ovula mais, ela entra em anovulação. Então, só o fato dela perder peso já facilita muito essa mulher engravidar, tá? E na obesidade, gente, a gente tem aumento de SHBG, a gente tem aumento de GH, a gente tem diminuição de SHBG, a gente tem diminuição de GH e a gente tem aumento de leptina, tá? Eu vou até falar algumas adipocinas aqui pra vocês, qual o efeito que isso pode causar na fertilidade, tá? E olha só que interessante o dado que um trabalho traz pra gente. Depois eu vou colocar algumas dessas referências, tá, gente? Lá pra vocês, eu vou colocar só a listinha das referências, tá? Depois pra vocês lá no Telegram, tá bom? Depois eu vou jogar lá algumas referências científicas mesmo pra vocês procurarem depois os trabalhos, tá? É que os trabalhos são fechados, por isso que eu não posso postar, senão eu vou colocar o trabalho direto. E o risco de infertilidade, gente, ele triplica em mulheres obesas comparadas com as não obesas.
triplica. Então a mulher tá acima do peso, tá toda intoxicada, tá sem exercício físico e ela quer engravidar pra ontem, quer engravidar saudável, quer que essa gestação vá bem até o final, né, gente? Aí a gente querer contar muito com a sorte, né? Na obesidade, a gente tem então aumento da leptina. Essa leptina vai inibir a esteroidogênese, que é a formação dos hormônios sexuais, tá? Vai inibir o LH. O LH é o hormônio luteinizante. O LH é quem rege a nossa ovulação. É ele quem aumenta quando a gente vai ovular. Tanto que aquele teste de ovulação que a gente faz de farmácia, como se fosse um teste de urina, ele avalia justamente o LH, tá? E aí, com a leptina aumentada, a produção de LH fica prejudicada e essa mulher pode não ovular, tá? Ela tem também uma diminuição da adiponectina, que vai aumentar os níveis de insulina. Ela vai ter um aumento de uma adipocina chamada resistina, que vai levar a uma resistência à insulina. E várias outras adipocinas aqui, né? Eu falo que dá pra pôr nome tudo as filhas, ó. Já estão querendo engravidar, já vai pensando nos nomes. Resistina, bisfatina, aumentina, chemerina, né? Tem vários nomes aqui dessas adipocinas que vocês podem já pensar pras filhas de vocês. Mas tudo isso vai comprometer a produção hormonal. Então, ela não vai ter conseguir liberar FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né, que é ele que justamente causa esse estímulo para o amadurecimento do folículo e nem também o LH, que é o LH quem vai reger a ovulação, tá? E o LH, além de tudo, ele vai manter o corpo lúteo, né? O corpo lúteo é quem sustenta uma gestação, né, gente? Então a gente precisa desse corpo lúteo também, tá? Desse LH também, tá bom? Além disso, engravidar fora do peso pode aumentar o risco de diabetes gestacional, pode aumentar o risco de hipertensão gestacional e pode fazer o bebê ficar hipertenso quando ele estiver lá por volta dos 7 anos de idade. Tudo isso eu tô falando, gente, dos estudos que falam de obesidade e sobrepeso pré-concepção. A gente tá falando exatamente dessa data, a gente não tá falando só do paciente, da paciente que está obesa durante a gestação, tá? Da paciente que é obesa antes de engravidar. Então, por isso que a gente tem que perder o peso antes de engravidar, certo? E aí, até um dos trabalhos fala que perder de 5 a 10%, né, que é o que a maioria dos estudos falam, que a gente parâmetros endócrinos, diminui a testosterona livre, melhora, regula os níveis de LH e a frequência ovulatória. Então, quer engravidar? Emagreça, tá? É fundamental a mulher perder peso, ela estar dentro de um IMC saudável. O que é um IMC saudável? Os estudos falam que para engravidar, né, para fertilidade em si, o ideal seria entre 20 e 23, sendo que a gente considera um IMC normal de eutrofia entre 18,5 a 24,9, tá? Então, mas dentro desse intervalo de eutrofia, a gente tem ali entre 20 e 23. Vai emagrecer a qualquer preço? Não, gente, vai emagrecer com saúde, tá? Vai emagrecer saudável. Tá travando, gente? Será que agora voltou? Só me sinalizem se... Não, Cid, acho que aqui travou um pouquinho mesmo, que pra mim tava aparecendo a imagem meio assim. Voltou ao normal agora? Só me sinalizem pra eu continuar. Agora acho que voltou, né? Voltou? Voltou? Belezinha. Então, a gente perder de 5 a 10% seria o ideal, mas o ideal seria até a gente manter esse IMC entre 20 e 23, tá? Gente, meu marido tá aqui assistindo a live, que bonitinho. Beijo, amor. Eu vi que ele postou aqui que tava tudo joinha, ele tá lá me assistindo, tá aqui em casa ele assistindo. Tudo bem? Então, a gente precisa ter esse controle do peso, mas de forma saudável. Não me vão fazer qualquer loucura, tá? Vale um jejum intermitente nessa época, se bem direcionado, se bem indicado, né? Eu acho que é bem bacana, é uma estratégia legal, né? Vale a pena a gente pensar, às vezes, numa restrição um pouquinho maior de carboidrato, tá? Às vezes, vale a pena a gente chegar em 40%, 45% para melhorar essa qualidade da ovulação. E vale a pena a gente regular o nosso ciclo menstrual, né, gente? Então, a gente fazer essa regulação do nosso ciclo menstrual. Se essa mulher, teoricamente, um ciclo acima de 35 dias, ele é anovulatório, né? Essa mulher não está ovulando. Se ela menstrua a cada intervalos maiores do que 35 dias, ela não está ovulando, né? Não caiam nessa pra quem não quiser engravidar, tá, gente? Porque muita gente já engravidou nessa aí, ciclo de 40 dias e tal, então toma cuidado.
mas a gente precisa ter esses cuidados quando a gente for se preparar para engravidar, tá bom? Controle do peso é de extrema importância. Outro problema da obesidade pré-concepção, e aí que choca todo mundo: maior risco de autismo, de TDAH e alteração no desenvolvimento neurocomportamental, tá? Então esse aumento até absurdo de autismo que a gente tá vendo, gente, vem muito da obesidade. A gente estava até reparando esses dias, né, que em casa a gente falou, a gente não via tantas pessoas obesas, né? A gente não tem, assim, a gente não via antigamente. Hoje é a maioria. Hoje é o mais comum as pessoas estarem pelo menos no sobrepeso. Tanto que a gente tem, né, mais da metade da população no sobrepeso. Então, a gente precisa ter esse controle. A gente não é engraçado comer, né? As pessoas se fiando na comida, achando a coisa mais linda e postando. Eu falo que tem pessoas que a gente segue que parece o Garfield, né? As pessoas só comem e dormem o dia inteiro. E acham aquilo ali super bacana, super saudável, né? E propagam aquilo ali. Falam, a vida da pessoa é o Garfield, né? A única coisa que a pessoa faz é comer e dormir. Outros casos, só pra vocês terem uma ideia, gente, eu trouxe esse dado aqui porque eu fiquei até chocada quando eu li esse trabalho. A gente tem mulheres que estão no sobrepeso previamente à gestação, elas têm um risco 17% maior de ter um bebê com alteração neurocomportamental. E em mulheres que estão na obesidade, esse risco é 51% maior. Tá? Então, assim, a gente tá aumentando em 50% o risco desse bebê desenvolver ou autismo, ou TDAH, ou qualquer tipo de alteração neurocomportamental, né? E aí a gente entende, né? O porquê que as crianças estão nascendo com tantas alterações desse tipo. Lógico, aumentou o diagnóstico, tem vários fatores, não é só isso, mas é um dos fatores que contribui, tá bom? Então, controlem esse bendito peso, tá? Eu vi que alguém perguntou aqui a porcentagem de gordura. A Sara tá perguntando do percentual de gordura. Sara, o ideal sempre é em torno de 25, tá? É que depende muito, né? Quando a gente faz a avaliação por bioimpedância, quando a gente faz por adipômetro, dá uma diferença muito grande. Então, a bioimpedância eu coloco pelo menos abaixo de 30, porque acima de 30 é obesidade metabólica. A mulher, ela pode estar dentro do peso normal, mas ela tem uma obesidade metabólica, tá? Então, o ideal é pelo menos ali abaixo de 30. Quando a gente considera o adipômetro, eu coloco ali 25, tá? A gente sempre tenta colocar um pouquinho ali mais pra baixo, certo? Além disso, o IMC dessa mãe, antes dela engravidar, alto, vai favorecer um IMC dessa criança na infância e maior massa de gordura. A gente corre o risco dessa criança ficar com a pressão arterial aumentada, alteração do perfil lipídico e resistência à insulina. E essa obesidade materna, gente, ela pode influenciar na composição corporal da prole até os 62 anos de idade. Então, tipo, a gente tá taxando a criança ali, ó, você vai ser obesa, você vai ter alteração de composição corporal até os 62 anos de idade. Olha que bacana, olha o papel a importância da programação metabólica, tá? Então, a gente precisa ter esse controle do peso. Vamos emagrecer, ficar bonita, a gente se sente melhor, ainda, né? E a gente ainda, além de tudo, ainda ganha uma gestação ali saudável, tá? Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho depois na obesidade, na quinta-feira, que é quando a gente falar de abortos e malformações, a gente volta a falar um pouquinho na obesidade, tá, gente? Porque isso tem relação, sim, com algumas malformações fetais, tá? A gente tem, por exemplo, gastroesquise, né? A gente tem fenda palatina, a gente tem algumas atresia no retal, que podem estar correlacionadas aí com obesidade, certo? Tudo bem de controle de peso? Tranquilo? Então vamos para o próximo pra gente conseguir falar tudo. Vamos falar um pouquinho então de microbiota. Gente, a Ana Paula tá perguntando de onde eu sou. Eu sou de Ribeirão Preto, Ana. Eu moro aqui em Ribeirão Preto. Deixa eu só ver aqui. E se engravidar durante o processo de perder peso? Como manter a alimentação? Continua no mesmo plano alimentar? Não, aí a gente não pode mais fazer restrição calórica, tá? Mas dá pra gente controlar o ganho de peso. Gestação a gente sempre ganha peso, gente. Ganha peso, a gente nunca perde peso na gestação. Ah, mas eu perdi, gente, né, peso, porque eu tava enjoando pra caramba, vomitei meu primeiro trimestre inteiro. E o que eu faço? Tudo bem, mas você não forçou essa condição, tá? A gente não pode forçar, tá bom? A perda de peso até por conta das toxinas, que é o que a gente vai falar, inclusive, na quarta-feira. Toxinas na quarta-feira, certo? Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho, então, da microbiota materna. Nós temos microbiota, gente, é o conjunto de bactérias que a gente tem, tanto
no intestino, como na mucosa vaginal, como na mucosa oral. E cada local, cada mucosa tem uma microbiota típica, né? A microbiota, a gente tem bactérias boas, a gente tem bactérias ruins, a gente tem fungos e todos eles vivem em simbiose. Inclusive a live da semana passada foi de probióticos no público materno-infantil. Então eu expliquei bem como funciona essa questão da disbiose, né? Qualquer alteração nesse equilíbrio entre essas bactérias, entre esses micro-organismos, isso é chamado de disbiose, né? Então a gente tem uma falta de simbiose ali, tá? E isso é facilmente quebrado, né? A gente viaja no final de semana, comeu um pouco errado, a gente já tende a ficar mais desbiótico ali, depois tudo vai voltando ao normal, né? E o que alimenta essa microbiota saudável? Comida de verdade. Isso é o principal, é quem mantém uma microbiota saudável. A gente já vai chegar na parte da dieta, tá? Como que a gente tem que fazer uma dieta para quem tá se preparando para engravidar. A alimentação, né? Não dieta em si, a alimentação é mais voltada para isso. E essa microbiota, gente, ela tem que ser mantida dentro de um padrão de normalidade. Então, existem características mais comuns de uma microbiota saudável intestinal e características mais comuns de uma microbiota saudável vaginal. A vaginal, por exemplo, ela tem que ser composta, ela normalmente é mais composta, né? Por 4 tipos de micro-organismos, tá? A gente tem o Ginsene, Lactobacillus ginsene, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus crispatus e Lactobacillus iners, tá? São esses 4 o que a gente tem de mais característicos ali, né? Dentro de uma microbiota saudável vaginal. Qualquer alteração nessa microbiota pode levar a condições como, por exemplo, uma vaginose bacteriana. E essa vaginose bacteriana, gente, ela pode impedir a implantação. Essa mulher não vai ter implantação. Se ela implantar bem e engravidar, ela pode futuramente ter uma perda gestacional, porque ficou um resquíciozinho daquela vaginose ali. E aquilo ali foi se proliferando, às vezes fica muito bem escondidinho, que a gente não consegue ver. A gente não, né? Os médicos não conseguem ver nem no ultrassom, e essa mulher acaba tendo um parto prematuro, por exemplo, decorrente dessa vaginose bacteriana. Fora que quem vai colonizar o intestino do bebê? A microbiota da mãe, tá? Então, se esse bebê vai nascer de parto vaginal, ele vai passar pelo canal vaginal, ele vai ter contato com aquela microbiota, gente. Então, é isso que vai ser a primeira colonização daquele intestino. Então, olha a importância dessa mulher estar com a microbiota saudável, tá? Ter uma microbiota saudável, gente, faz horrores de benefícios na vida de uma pessoa, tá? Quando a gente pega uma pessoa que tá toda desbiótica, né, tá toda alterada, e a gente consegue tratar, trabalhar bem essa desbiose, a pessoa vira outra coisa, né? O humor dela muda, a gente tem este intestino-cérebro, que é extremamente importante, né? Por isso que fala que a pessoa tá enfesada, reflete completamente no humor dela. A gente tem alteração de comportamento, a pessoa funciona melhor, a pessoa fica mais disposta, muda completamente o padrão de vida da pessoa. Então, a gente tem que trabalhar essa desbiose para que essa mulher não tenha nenhuma complicação na gestação. Primeiro, para que ela consiga ter uma boa implantação, né, e ela consiga engravidar, e ela consiga manter essa gestação às 40 semanas sem nenhum tipo de complicação, tá? E isso eu já vi acontecer, gente, mulher com vaginose bacteriana levando a parto prematuro, tá? Isso, infelizmente, veio uma paciente uma vez pra mim, ela tava muito pertinho de ganhar, ela veio mais pro preparo do pós-parto e acabou tendo parto prematuro por conta dessa vaginose bacteriana. Como faz pra saber se tem isso, Daniela? Boa pergunta. Indo no nutricionista, tá? Você vai ver que uma boa anamnese, quando a gente vai fazer aquela anamnese, né? Você tem isso, você tem aquilo. Então, quando você tem muita vontade de comer doce, quando seu intestino não funciona direito por algum motivo, ou você tem muita acne, são todos sintomas relacionados à desbiose. Você tem muitos gases, né? Você tem alterações intestinais, ou você oscila entre constipação e diarreia, ou só constipação. Então, a própria depressão, né? Isso pode estar relacionado também a uma desbiose, tá? São vários os sinais e sintomas de desbiose, tá, gente? Mas comumente a gente relaciona aos sintomas intestinais mesmo, tá? A desbiose vaginal é só com exame, tá, gente? A gente precisa ir ao ginecologista, fazer todos os exames certinho, fazer Papa Nicolau, pra saber se tá tudo bem. Então, a consulta com o ginecologista antes de engravidar é fundamental. Então, já escolham o obstetra que vocês querem, ele já vai fazer toda a avaliação, né? Então, a gente vai
essa avaliação é muito importante da microbiota vaginal, tá bom? Porque se precisar, gente, eles mesmos passam, né? Os médicos são mais tranquilos, eles passam óvulos de probiótico, óvulo vaginal, e a gente já trata localmente aquela microbiota. Lógico que o que vai sustentar aquela microbiota, a gente vai tratar ali momentaneamente, mas o que vai sustentar aquela microbiota é uma microbiota, inclusive intestinal, saudável. Tá? E como que a gente cuida dessa microbiota intestinal, tá? Probiótico é excelente, é muitíssimo importante a gente ter o probiótico, o uso dos probióticos, tá? Mas a gente precisa alimentar de comida essas bactérias boas. O que é comida para essas bactérias boas? Comida. Alimento de verdade, comida, vegetais, fruta, arroz, feijão, tá? Algumas pessoas a gente tem que restringir um pouquinho os FODMAPs até a gente corrigir completamente essa desbiose, né? Que são alimentos que têm um tipo de açúcar, alguns tipos de açúcares altamente fermentáveis, né? De carboidratos altamente fermentáveis. E aí a gente não quebra direito, e aquilo ali fermenta e gera alguns desconfortos. Então a gente restringe momentaneamente e depois a gente recoloca, tá? Tem até alguns marcadores, tá, Grazi, que dá pra gente fazer sim. Mas eu vou muito mais por sinais e sintomas, tá? Isso é super importante. Infecção de urina é um sinal, pode ser um sinal de desbiose vaginal, a candidíase também, tá? Porque é sinal que eu não tô tendo bactérias boas para competir com o fungo que causa a candidíase e nem com a Escherichia coli, que é quem normalmente causa a infecção de urina, tá? Então, tirar o alimento, né, gente? Só de tirar açúcar, a gente já corrige, assim, aquela desbiose vaginal absurdamente, tá? Então, nada de açúcar na dieta da mulher que tá tentando engravidar, tá bom? Ou pelo menos bem pouquinho, tá? E a microbiota, gente, ela já vai se alterar quando a mulher engravidar. Quando ela engravida, a microbiota dela, quando chega principalmente no terceiro trimestre de gestação, ela vai ficar muito característica de uma mulher que tem síndrome metabólica. Então, ela se torna uma mulher desbiótica, né? Naturalmente, porque isso é uma resposta fisiológica do organismo para fazer essa mulher ganhar peso, né? A gente foi programado para passar por uma gestação com privação de alimento, não com excesso de alimento, né? Então, a gente tem que saber que isso já vai acontecer na gestação. Por isso que algumas mulheres gestantes ficam com o intestino mais preso, né? Além da progesterona, que relaxa a musculatura lisa, enfim, tem essa questão também da desbiose. Se essa mulher já tá desbiótica, gente, vai ser um horror, esse intestino não vai funcionar, ela vai ficar estressada pra caramba, a pele dela vai ficar horrível, né? Então, nada vai funcionar direito, tá? E essa microbiota intestinal, ela vai passar pro bebê, tá bom? A gente tem essa passagem, né? O bebê, ele toma o líquido amniótico e aí ele acaba se colonizando. Hoje a gente sabe que existe microbiota intestinal fetal. A gente já começa a colonizar dentro da barriga, não só fora da barriga como a gente pensava, tá? Então isso é super importante, certo? Essa desbiose vaginal, gente, e a gente tem que pensar o quê? Que essa desbiose vaginal, ela corresponde... Essa microbiota vaginal, ela corresponde a 9% da nossa microbiota total. 9%, é quase 10%, é uma coisa muito significativa, né? E essa desbiose vaginal, ela pode levar a uma endometrite crônica. Eu tenho pego muitos casos de endometrite. O que é endometrite? Uma inflamação no endométrio, tá? Que a gente vai tratar com dieta anti-inflamatória, que a gente vai avaliar se não tem trombofilia, porque tem uma correlação ali de endometrite com trombofilia muito próxima. A gente vai usar muitas vezes o mil-inositol, tem um trabalho muito bacana que eles utilizaram ácido alfa-lipoico para tratar essa endometrite. Então a gente vai usar os nutrientes que são bons para tratar aquela endometrite, tá? E a gente corrige, mas tem que corrigir a microbiota vaginal junto, senão vai voltar. A gente acabou de tratar, vai voltar essa endometrite. Tá correlacionada com endometriose, com doença inflamatória pélvica, com vários tipos de câncer ginecológicos, né? Então, nós temos que trabalhar essa desbiose vaginal, tá, gente? Então, isso é muito importante. Acho que era isso, né? O que mais altera a microbiota, que eu tinha separado para falar aqui para vocês: dieta, tabagismo, práticas de higiene. E isso é muito importante para a microbiota vaginal, porque a gente termina de ter relação e a gente quer virar pro lado e dormir. Não, tem que ir no banheiro fazer xixi, tá, gente? Isso aí evita pra caramba infecção urinária. Quem tem infecção urinária de repetição, tenta fazer isso para vocês verem o tanto que já não melhora, tá? O pH do xixi acaba matando parte das bactérias, tá? Da Escherichia coli.
Hábitos sexuais, então tem até a ver com o sêmen, né, do parceiro. Então isso também a gente pode ter uma alteração dessa microbiota, por isso que a gente tem que escolher muito bem quem vai colonizar a nossa microbiota vaginal. Então escolham a dedo, façam investigação para ver se o parceiro não tem desbiose, né? E por isso que é tão importante a gente tratar o casal, tá, gente? Porque vai ter impacto direto. Além da questão genética ali, né, que vai impactar diretamente, a gente tem a colonização ali. Não adianta a gente tratar um, né? A gente tem que tratar o casal, tá? Se a mulher que tem muita infecção urinária, se ela tem muita candidíase, por exemplo, a gente só trata a mulher, não adianta nada, né? Então, escolham muito bem, né? Façam toda essa investigação dessa microbiota desse homem também, tá? Os contraceptivos, né, que acabam com a nossa microbiota, isso já é sabido há muito tempo. A mulher começa a tomar contraceptivo oral, ela começa a ter muita candidíase, muita, tá? A gente sabe da afinidade, né, de fungo para estradiol, para estrogênios, né, de uma forma geral. Então, a gente tem essa correlação aí, tá? E uso recorrente de antibióticos, tá? Tem casos, por exemplo, de endometrite, que a única coisa que vai tratar aquela endometrite naquele momento é o antibiótico, aí ele é extremamente necessário. Mas eu mesmo tinha muita desbiose porque eu tomei muito antibiótico minha vida inteira, eu tive muita amidalite, eu fui tirar minha amígdala com 20 anos, 22 anos, e aí depois que eu fui descobrir que era de tomar leite, né? Até eu descobrir isso, não precisava ter feito a cirurgia, porque eu tirei a amígdala e comecei a ter faringite, né? Com eles por eles. Então, depois só que eu tirei o leite que eu parei de ter tudo isso. Então, a gente precisa avaliar se essa mulher também não usou muito antibiótico, porque certamente ela vai ter algum grau de desbiose ali. Certo? Depois dá pra gente fazer live só de desbiose, gente. Prometo voltar uma aqui. Já tem as meninas lá do Mãe Nutrida me pedindo pra fazer de desbiose, de detox. A gente vai fazendo lives pra vocês, tá? Tudo bem, gente, da microbiota, então o uso de probiótico pode ajudar, né? Comer comida de verdade vai ajudar, tirar esses contraceptivos orais, método contraceptivo a gente nunca tira, a gente substitui, né? Então é importantíssimo a gente substituir esses métodos contraceptivos. Então a gente colocar, por exemplo, ali o DIU, se essa mulher não quiser engravidar naquele momento, né? Até para ela poder se preparar para engravidar, tá? Então, às vezes a mulher fala, não, eu vou me prevenir ali, né, 2, 3, 4 meses, 6 meses, seja, e aí depois eu vou liberar e eu tiro o DIU, né? Tudo bem? Muito bem, gente. Tô vendo que alguém tá perguntando, tô vendo algumas perguntas, eu não vou conseguir voltar todas, tá, gente? Glutamina pode utilizar, não tem contraindicação, tá? Pra diminuir o efeito desse antibiótico, muito tratamento da microbiota. Dieta, meditação, né? Tirar as toxinas, é isso que vai corrigir nessa microbiota, tá? Cúrcuma, couve e limão pode para tentantes, mas não vai ter nenhum efeito milagroso, tá bom? Vai só pra uso ali. Cúrcuma eu não uso, tá, gente? Mas via pozinho ali, via alimento pode, tá? Gente, outra coisa importantíssima pra gente falar. Tireoide, tá? Tireoide é fundamental a gente já ter esse controle antes de engravidar, tá bom? Por quê, gente? Se a gente engravida com uma tireoide alterada, ela vai se alterar mais ainda na gestação, tá? Então, a gente precisa ter essa tireoide muito bem regulada. Tireoide regulada significa o quê? TSH até 2. Esse seria o ideal, no máximo estourando 3, tá? Mas o ideal até 2. Ela corrigir esse hipertireoidismo e esse hipotireoidismo, tá bom? Tanto um quanto o outro são prejudiciais para a fertilidade, então pode gerar subfertilidade, pode gerar infertilidade, tá? Trouxe aqui alguns dados para vocês do hipotireoidismo, né? Nessa mãe, o que pode, inclusive, gerar tanto para a fertilidade quanto para o bebê lá na frente, né? Puberdade tardia, anovulação, cistos ovarianos, irregularidade menstrual, infertilidade, aumento do risco de abortos. Então entra aqui a questão da tireoide, a gente vai falar disso na quinta-feira. O bebê nascer pequeno para a idade gestacional, nascimento pré-termo e anomalias congênitas, tá? Então a gente precisa ter esse controle dessa tireoide. Como é que a gente vai controlar essa tireoide, né? Parece que é uma coisa, não é... Vai usar o hormônio, lógico, e até na gestação, depois quando engravidar, a gente vai fazer esse ajuste de dose. A gente não, né? O médico vai fazer, o endócrino vai fazer esse ajuste de dose, que normalmente aumenta em 30%.
Mas a gente precisa tirar o que agride essa tireoide, gente. Glúten é uma coisa que acaba com a nossa tireoide, acaba, tá? Soja também é muito prejudicial para a tireoide. A gente precisa dar zinco, a gente precisa dar selênio, a gente precisa dar ferro, a gente precisa dar vitamina A para formar bem esses hormônios da tireoide, tá? A gente precisa tirar toxinas, olha o papel da toxina de novo, por isso que eu reservei um dia só para toxinas, vocês estão vendo a importância, né? Então, a gente precisa limpar essas toxinas dessa mulher, tá? Diminuir a exposição a essas toxinas para essa tireoide voltar a funcionar, tá? E aí a gente vai ter uma normalização. Gente, quando a gente começa o tratamento nutricional, é a coisa mais linda de ver. A tireoide, ela começa a voltar pros níveis de normalidade, tá? Isso é lindo de ver. Muitas vezes a gente precisa diminuir da medicação, a gente vai falando com o médico, ó, tá caindo muito esse TSH, ele vai diminuindo a dosagem, né? E às vezes a mulher chega ali na dose mínima, às vezes ela fica ali com 12,5 miligramas de Puran e tá tudo certo, tá? Então, isso é super importante a gente cuidar desse bem-estar da tireoide. E tireoide é um radar do ambiente, gente, pega tudo. Então, tem que limpar as toxinas ambientais, tem que limpar as toxinas emocionais. Olha a parte mais difícil, né? Por isso que meditação tem tanto efeito, né? Exercício físico tem tanto efeito, tá bom? Então, é super importante a gente tirar os agressores e colocar nutrientes que vão ajudar a formar esses hormônios, tá? Thalita, você me lembrou de uma coisa muito importante, iodo, tá, gente? Iodo é fundamental, tá bom? Avaliem o iodo, não me tomem aquela solução, né? Que são aquelas 2 gotinhas mágicas que vai deixar o bebê inteligente. Mentira, a gente só vai tomar tireoide, a gente só vai tomar iodo quando houver deficiência. Como a gente avalia a deficiência? Tireoglobulina, caso não tenha Hashimoto, tá? Se ela não tiver aumento do anticorpo antitireoglobulina, a gente pode avaliar pela tireoglobulina, tá? E quando a gente tem a Hashimoto, a gente vai avaliar pelo iodo urinário, tá bom? Hashimoto, a gente vai tratar, gente, como uma outra doença, tá? Uma doença autoimune. Então, a gente precisa tratar a autoimunidade, tá? Diminuir a inflamação que causa aquela autoimunidade, descobrir quais os alimentos que podem estar sendo gatilhos para aquela autoimunidade, né? Muitas vezes é o trigo, muitas vezes são os lácteos, então a gente precisa descobrir o que para aquela mulher está sendo gatilho, tá? Então, é muito importante a gente controlar o processo autoimune, porque isso também pode ser uma causa de aborto, tá? Essa autoimunidade pode ser uma causa de aborto aí também, certo? O hipertiroidismo, o que pode causar? Alguém perguntou aqui, eu vi que alguém perguntou. Hipertiroidismo, os sintomas são muito parecidos, tá? As consequências, né? Irregularidade menstrual, aumento da atresia folicular e triglicéridos ovarianos, certo? Aqui a gente vai ter diminuição da atividade de superóxido de dismutase, glutationa peroxidase, catalase, que são enzimas antioxidantes. E a gente vai ter todo um prejuízo na ovulação. Então, nem o hipertiroidismo, nem o hipotiroidismo são bem-vindos antes de engravidar. Então, aqui a gente já tem controle do peso, controle da microbiota e controle da tireoide, certo? Muito bem, gente. Vamos falar de dieta para dar tempo da gente conseguir falar um pouquinho mais para eu conseguir pincelar um pouquinho de exames para vocês, que isso é uma coisa que vocês me pedem muito, tá? Eu já fiz há algum tempo uma live só de exames para tentantes, tá? Quem for lá do Mãe Nutrida tá lá disponível. Ficou bem bacana, ficou bem prática assim para vocês, mas eu vou colocar aqui, vou citar alguns para vocês também, para vocês terem em mente quais são os mais importantes pra gente avaliar. Dieta, gente. Vamos falar de dieta, tá? É muito comum a mulher querer perder peso, se entupir de chás, né? Tomem cuidado com os fitoterápicos dentro dessa dieta, tá? A gente sabe, por exemplo, que o hibisco, que é um chá muito utilizado para perda de peso, pode levar à infertilidade. Infertilidade não, né? O uso crônico dele vai impedir implantação, tá? Por isso que falam que ele gera infertilidade, tá bom? Então, a gente precisa ter esse controle até dos fitoterápicos que a gente usa. Por isso que tem que ser, né, direcionado, tem que ser... ele tem que ser muito bem prescrito por um profissional que conheça de fitoterapia, tá bom, gente? Não é porque é chá que não faz mal, tá? Então, a gente vai escolher outros chás aí que tem um efeito do hibisco sem ter esse efeito na fertilidade, como, por exemplo, a cavalinha, tá? A cavalinha é diurético, né? É super bacana. Tem vários benefícios ali, sem necessariamente causar essa questão na infertilidade.
Mas beleza, o que a gente precisa cuidar? Gente, da quantidade de gordura trans. Então, o ideal é a gente zerar, tá? Gordura trans. Aonde tem gordura trans? Produto industrializado, tá? Ou seja, não consumir nada de industrializado, tá bom? Comida de verdade, tá? Arroz, feijão, carne ou proteína vegetal, que você chama, se for proteína vegetal, os estudos mostram que a gente tem um aumento da fertilidade quando a gente consome mais proteína vegetal em relação a animal, tá? O que é proteína vegetal, gente? Não vamos colocar soja e nem cogumelo, tá? São leguminosas, tá bom? Os feijões, ervilhas, lentilhas, grão de bico, né? O que vocês quiserem de leguminosas. A gente tem um aumento da fertilidade aí bem importante quando a gente diminui o consumo de carne, de proteína de origem animal, tá? Então, a gordura trans a gente tira totalmente, proteína animal a gente diminui, carboidratos de alto índice glicêmico. Preciso fazer low carb, cetogênica nessa fase? Não. Você só vai comer bons carboidratos. E carboidrato sozinho? Não. Você vai comer uma fruta com castanha, uma fruta com semente, sempre com alguma coisa para diminuir o índice glicêmico, tá? Uma batata doce com fio de azeite, por exemplo. Então, é isso que você vai comer, tá? Então, comer comida e comida de verdade, tá? Carboidratos de baixo índice glicêmico, raízes, batata doce, inhame, cará. Gente, atender o pessoal de Norte e Nordeste é uma delícia, porque eles comem no café da manhã, eles aceitam comer isso numa boa, né? Comer um pedaço de inhame no café da manhã, isso é maravilhoso. Aqui, estado de São Paulo, gente, é café, leite e pão, né? Um horror, uma negação. Mas a gente controlar esse índice glicêmico é muito importante, principalmente para a qualidade da ovulação, tá? Os queijos gordurosos podem ser melhores nesse caso do que os queijos brancos. Aliás, eu acho que em todos os casos eu não vejo nenhuma vantagem da gente comer queijo branco, iogurte desnatado, tá? A gordura do leite, ela tem um perfil bacana para fertilidade, tá? Tanto que a Ayurveda, gente, a medicina indiana, eles utilizam 2 colherzinhas de chá de manteiga ghee todos os dias para o casal tentante, para o homem e para a mulher. Olha que bacana, né? A gordura do leite mostrando esse papel, tá? Então, pode consumir com moderação, né? Se essa mulher não tiver sensibilidade à proteína do leite, tá, gente? Porque muitas têm e não sabem. E aí a gente prejudica, que a alergia tardia também pode ser um caso de infertilidade e abortos espontâneos. Vamos falar disso na quinta-feira, tá? A gente tem que controlar os nossos micronutrientes, então a gente tem que avaliar os status de ferro, os status de vitamina D. Eu vi que muita gente perguntou aqui da vitamina D, a gente já vai chegar lá, tá? Status de ferro, de vitamina D, de zinco, de cobre, de iodo, né, que a gente falou, de cálcio. A gente tem que fazer um geralzão, tá? Eu vou citar os exames que eu normalmente mais peço, tá bom? Alto consumo de alimentos high fat, high sugar, né, alto em carboidrato, e os takeaway, né, que você pega e leva para casa, tudo pronto, são associados à diminuição da duração da gestação. Então essa mulher até vai engravidar, mas essa gestação vai durar menos, pode ter um parto prematuro. Diminuição do comprimento ao nascer, então o bebê nasce menor, e aumento da chance do bebê nascer pré-termo. Tá? Então, olha só o impacto que tem, né? Isso, o consumo da mãe antes dela engravidar, tá? Então, olha como tem esse papel, né? E nutrientes, principalmente, gente, eles falam muito de ferro, iodo e ácido fólico, né? Que é muito falado até pra gente aumentar bem o consumo, porque a demanda é muito alta, né? Então, a gente sempre teria que estar atenta com esses valores, tá? Eu peço atenção especial ao ferro, gente, porque o que eu pego de gestante anêmica não tá escrito, tá? Então a gente tem que ter um ferro, o ideal seria a gente engravidar com uma ferritina, que é um marcador do nosso status de ferro ali, né, do nosso estoque de ferro, de 180. Esse seria o ideal. As mulheres engravidam com ferritina de 34, de 20, né? Chega no 3º trimestre, essa mulher tá depletadíssima. Eu já vi ferritina de 13. Esses dias peguei uma gestante, uma ferritina de 13, quase caí pra trás, né? E o médico falando que tava tudo bem. Não precisava da endovenosa, não precisava da suplementação, né? Então, é muito complicado a gente não cuidar desse estoque de ferro, tá?
O ferro, gente, ele tá a ferritina, ela tem que estar sempre avaliada juntamente com a proteína C reativa, tá? Porque às vezes a gente acha que a ferritina tá boa, mas ela tá aumentada por conta da inflamação, não necessariamente por conta do estoque de ferro. Então é super interessante a gente avaliar as duas em conjuntos, tá bom? Em conjunto, tá? Outra coisa super importante, gente, variedade. É isso que eu quero falar pra vocês de dieta, tá? Travou? Voltou agora? Acho que deu uma travadinha mesmo aqui na imagem. Voltou? Voltou? Agora voltou? Tudo bem? Só me sinalizem se tá tudo normal, gente. Agora voltou? Ou ainda está travado? E agora? Tá travado ainda, gente? Tá travado? Tá travado? Voltou? 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 A avó falou que voltou. Voltou? 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 Então tá. Aê, muito bem, gente. Só recapitulando então. Dieta saudável. O que significa uma dieta saudável, tá? Não me vão achando que é tirar leite, tirar glúten e tirar açúcar da dieta que vocês já estão fazendo uma dieta saudável. Tá longe de ser isso, gente. Isso eu recebo muito no consultório. Eu tirei leite, tirei glúten, já tô comendo super bem. Você vai ver a pessoa tá comendo barrinha de proteína à tarde, de lanche da tarde. A pessoa tá comendo docinho fit depois do almoço, docinho fit depois do jantar, né? Então, isso não significa alimentação saudável. Alimentação saudável é comer comida de verdade, tá? Isso é o mais importante, tudo bem? Vou voltar a falar dos valores de ferritina de novo pra vocês, tá? 180 é o ideal a gente engravidar com uma ferritina de 180 antes de engravidar, tá bom? Deu pra entender? Ferritina de 180 antes de engravidar. Esse seria o ideal, tá bom? Pelo menos 100 ali, tá, gente? Não vem com ferritina de 30 falando que é boa, tá bom? Deixa eu falar rapidinho dos exames pra vocês, então, antes que o Instagram me corte, a parte do ferro. Ferritina de 180, tá? Engravidem sempre, esse seria o ideal, a gente engravidar, beleza? Com proteína C reativa normal, tá? Avaliem os dois juntos. Exame, gente, vamos falar um pouquinho então. A mulher não sabe se tem algum caso de infertilidade ou não. Acabei de começar a tentar e eu não sei se eu tenho alguma coisa. Até descobrir, vamos ver se a ovulação tá boa? Como que a gente vai fazer isso? FSH de terceiro dia, o ideal é que ele esteja até 10, tá? Estradiol também de terceiro dia, o ideal é que esteja acima de 40, tá? Isso vai ficar gravado, gente, vocês vão ouvir tudo isso depois pra vocês anotarem, tá? Progesterona acima de 10, a gente vai avaliar sempre no meio da fase lútea. Hormônio antimileriana, não vejo muita graça em pedir, porque assim, ele até aumenta depois, mas eu prefiro outros marcadores, tá? E ele é caro, então acho legal a gente pedir cortisol, o TSH, fazer a avaliação da tireoide, né? TSH, T3 e T4 livres. Acho bacana a gente avaliar o iodo, que eu falei pra vocês, né? Tireoglobulina ou iodo urinário. O sulfato do DEA, que o ideal é que esteja acima de 200, tá? Então, sempre pedir na forma sulfatada, né? Sulfato do DEA. Avaliar a prolactina, pra ver se não tá tendo aumento de prolactina também, tá? E da parte nutricional, o que a gente vai fazer? Vitamina D, importantíssimo. Quando a gente não tem vitamina D, a gente pode ter falha na implantação, a gente tem diminuição da qualidade do folículo, a gente pode não manter essa gestação até o fim, pode levar a um parto prematuro, aumenta o risco de diabetes gestacional, aumenta o risco de pré-eclâmpsia, apenas, né? Bem tranquilo. Então a vitamina D ela precisa estar boa. Quanto que é boa? Entre 40 e 60, tá? Esse é o ideal. Também não me venham com uma vitamina D, a 25-hidroxi eu tô falando, tá, gente? Não me venham com uma vitamina D de 30 achando que tá boa, tá? É acima de 40, entre 40 e 60, tá bom? Isso é super importante. Vitamina D, o ácido fólico. O ácido fólico, gente, eu suplemento sempre os 400 microgramas, tá? Então eu acabo nem pedindo o sério, porque ele vai estar acima de 20, todo mundo vai assustar.
e vai querer parar de tomar. E não é pra parar de tomar, é pra continuar tomando até o final da gestação os 400 microgramas. E tá tudo certo, porque a gente tá avaliando o sérico. A gente não tá avaliando o eritrocitário, tá bom? Tô vendo ali, vitamina D17. Então aumenta, Carolina. Aumenta essa vitamina D aí, tá? Toma sol, toma o suplemento. Agora a gente pode prescrever 4.000 bi, já foi uma super evolução, né? Vitamina B12 é super importante, tá, gente? Juntamente com a B9, né, que é o ácido fólico, e a B6, porque elas vão diminuir a homocisteína. E a homocisteína aumentada tá correlacionada a abortos espontâneos, tá? E a malformações também, né? Então a gente precisa estar com esses níveis de homocisteína, que também é um outro exame que eu sempre peço. A homocisteína também está relacionada à restrição de crescimento fetal e a nascimento pré-termo, tá? Então tomem muito cuidado com essa homocisteína, é um exame que eu sempre avalio antes de engravidar, né? Durante a gestação toda e até no pós-parto, porque tem relação com depressão pós-parto também. B6 que eu acabo não pedindo porque ela é muito cara, paciente que tem condição financeira eu peço. E vitamina B12 eu peço a vitamina B12 sérica mesmo, ou o ácido metilmalônico, é a melhor opção, tá? Mas o ácido metilmalônico ele é pago. Ele é caro, o convênio não cobre. Aqui em Ribeirão ele custa em torno de R$280. Paciente que tem condição, a gente pede, tá? E é super importante a gente fazer análise de metais, tá? Quais os metais que normalmente eu acabo pedindo, gente? Chumbo, cádmio, alumínio e mercúrio, tá? São esses. O níquel também dá pra gente pedir, mas eu acabo pedindo mais esses 4. O ideal seria a gente fazer um mineralograma capilar, que a gente vai ter todo um parâmetro ali, né? Toda uma avaliação de toxicidade. O cabelo é um ótimo parâmetro para toxicidade, tá? Então eu gosto de pedir muito o de cabelo, mas ele também é um exame pago, tá? Então não dá pra gente pedir para todo mundo. A maioria deles a gente consegue fazer pelo convênio. Então eu peço às vezes pelo sangue mesmo, e aí está alto, a gente vai arrumando algumas estratégias para diminuir, tá? Dá pra usar clorela, dá pra usar tintura de coentro, vai depender da mulher ali. E cai, gente. Esses dias uma gestante minha tava com um alumínio de 23, só da gente fazer umas manobras ali e colocar a suplementação correta já está em 10. O ideal é que esteja em 5, né? Mas já está em 10. Em um mês caiu de 23 para 10. Que super, super, super feliz, tá? Beleza, gente? Eu acho que é isso. Eu só quero finalizar um pouquinho antes do Instagram me cortar, porque da última vez que ele finalizou a live não ficou salva, tá? Então só quero finalizar para vocês conseguirem ter acesso a isso gravado o mais rápido possível. Uso metilfolato, tá? Elisa, não uso o ácido fólico, metilfolato sempre, porque a gente não sabe se a mulher tem um polimorfismo ou não. Se já fez o exame e ela sabe que não tem o polimorfismo, tudo bem a gente usar o ácido fólico, tá? 400 microgramas, tudo bem? 400 microgramas. Excesso pode estar correlacionado ao autismo, que eu vi alguém perguntando, tá? Então, tomem muito cuidado, certo? Homocisteína de 13, tomando 5 miligramas de ácido fólico, exato. Então, toma B6, toma B12 junto, tá? Diminui esse ácido fólico, vai se regulando, tá? E não tire, Dani, o ácido fólico, tá? Ele tira, a gente mantém, tá bom? Nutriente quem manda é a gente. É a gente que manda nessa coisa aqui. De nutriente é a gente que entende. Então, se ele tirou, tudo bem, fala de respeito à conduta, né? E aí a gente passa a nossa conduta. Tudo bem, gente? Gente, obrigada, um beijo. Eu amei estar aqui com vocês. Eu tava super ansiosa pra gente começar essa semana. Fiquem comigo essa semana inteira, por favor, tá? Compartilhem essa live com quem vocês acharem que é bacana, tá? Tirem um printzinho aqui, postem, tá bom? Coloquem divulguem, a gente precisa espalhar isso aqui pro mundo, tá? As pessoas precisam saber dessas coisas, elas precisam se preparar para engravidar, tá bom? O negócio é complexo, o negócio é muito mais a fundo do que a gente imaginava. A nutrição ela é muito mais potente, tá bom? Beijo, gente, vou encerrar aqui.